chamada mini-reforma eleitoral em 2017 inseriu dentre as possibilidades de arrecadação de recursos de campanha o financiamento coletivo, também conhecido como crowdfunding ou vaquinha eleitoral. Trata-se de uma ferramenta extremamente útil para os candidatos para juntar recursos de campanha. Foi inclusive a ferramenta utilizada por Barack Obama em 2008 nos Estados Unidos e posteriormente em 2012 para arrecadar aproximadamente 750 milhões de dólares para sua campanha, tudo em doações, superando métodos tradicionais de arrecadação. Mas antes de analisar a sua aplicação no campo eleitoral, é necessário entender o que é o financiamento coletivo. Baseado na ideia de cooperação, o financiamento coletivo é voltado para aquele que possui algum projeto, em qualquer área que seja, precisa de um grande volume de dinheiro e sozinho ele sabe que ele não vai conseguir realizar esse projeto. Usualmente é feito pela internet através de plataformas específicas disponibilizadas a um certo custo, claro. Então, as pessoas visualizam esse projeto, analisam se possuem interesse em participar, em doar e fazem suas doações em qualquer valor. Caso essa meta proposta ela seja alcançada, o projeto é realizado. Caso a meta não seja alcançada, o dinheiro volta para os doadores, bem simples. Como exemplo de projetos que se utilizam dessa ferramenta do financiamento coletivo, nós temos aplicativos de celular, jogos de computador, filmes de cinema e projetos de preservação ambiental. Ok, Guilherme, eu entendi. Mas o financiamento coletivo ele pode ser utilizado em campanhas eleitorais no Brasil? Desde a reforma eleitoral em 2017, passou a ser permitido no Brasil e já foi utilizado nas campanhas em 2018, enquanto é disciplinado lá na Lei das Eleições, a Lei 9.504 de 97, e na Resolução 23.607 de 2019 do TSE, que disciplina a arrecadação de recursos para as eleições de 2020. A ideia é que os candidatos e os partidos possam captar recursos para suas campanhas de forma facilitada e independente, principalmente. E atenção, desde o dia 15 de maio desse ano, essa forma de arrecadação ela já poderia estar sendo utilizada. Então, vamos aprender sobre ela para que você, candidato, possa utilizá-la. Como se valer dessa ferramenta? Então, atenção. Primeiro, o pré-candidato ou candidato, ele deve contratar com uma entidade arrecadadora, uma entidade que vai fazer esse serviço de arrecadação. Essa entidade ela deve estar cadastrada previamente no Tribunal Superior Eleitoral através de instrumento contratual comum, conforme a legislação civil. E observada, claro, as especificidades do campo eleitoral. Importante, eventuais conflitos de interesse relativos a esse contrato entre o candidato e o pré-candidato e a empresa facilitadora arrecadadora estarão subordinados à justiça comum e não à justiça eleitoral. Por isso, recomenda-se muita atenção na hora de escolher um profissional, de preferência para aqueles que sejam qualificados na seara de direito civil e direito eleitoral. Guilherme, e quantas taxas e os custos a serem praticados pelas empresas que estão fazendo a arrecadação através de financiamento coletivo? A lei eleitoral ela não disciplina taxas, então isso deve ser feito através de um acordo entre o candidato, pré-candidato e a empresa que vai realizar o financiamento coletivo. Uma questão importante é, se aquele pré-candidato resolver não se candidatar, todo o dinheiro já doado da época que ele era pré-candidato deve ser devolvido aos eleitores. Essa devolução ela pode ser feita no valor integral ou em valor descontado à taxa de serviço da empresa operadora do financiamento coletivo. Como que eu vou saber? Depende do contrato que será realizado entre o pré-candidato e a empresa. Por isso é muito importante verificar e analisar o contrato que é realizado entre o candidato ou pré-candidato e esta empresa. Por outro lado, caso a candidatura seja efetivada, os recursos arrecadados pela entidade de financiamento, elas deverão ser transferidos ao candidato através de transferência eletrônica. Nesse caso, as doações deverão ser lançadas no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, o famoso SPCE, no seu valor bruto,
e as taxas cobradas pela entidade, aquelas taxas que foram contratadas, elas serão lançadas como despesas de campanhas nos termos do artigo 23 da Resolução 23.607 de 2019, Tribunal Superior Eleitoral. E quais são as principais vantagens e desvantagens desse sistema de financiamento coletivo? A principal vantagem do sistema de financiamento coletivo é angariar recursos de campanha de simpatizantes de forma simplificada, sem muita burocracia, e alcançar o maior número de adeptos a essa causa, uma vez que essa doação pode ser feita inclusive através de cartão de crédito ou cartão de débito, além do fato que o pré-candidato já pode antecipar a arrecadação de recursos, uma vez que essa ferramenta já está disponível desde o dia 15 de maio para aqueles que souberem e se interessarem. Algumas questões importantes devem ser pontuadas. Primeiro, quem emite o recibo é a empresa contratada e não o candidato ou o partido que se utiliza da ferramenta. As doações de pessoas físicas são de no máximo 10% dos rendimentos brutos do ano anterior à eleição. E atenção, o teto de gastos ele varia de município para município. Então, antes de realizar as arrecadações, antes de fazer os seus gastos, informe-se no seu município qual que é o teto de gastos para o seu cargo, uma vez que também há variação entre vereadores e prefeitos. Outra informação, não só pré-candidatos e candidatos, como também partidos políticos podem se utilizar essa ferramenta para angariar recursos. Os recursos eles podem ser arrecadados até o dia da eleição. E você, que é empresário e deseja operar na arrecadação de recursos, deve solicitar a sua habilitação junto ao Tribunal Superior Eleitoral. No site do Tribunal Superior Eleitoral há um documento de habilitação que deve ser preenchido junto com inúmeros outros requisitos constantes da Resolução 23.607 de 2019. Tem interesse? Informe-se e habilite-se. No site do TSE já há uma lista de empresas habilitadas. O link até a presente data constam habilitadas no Tribunal Superior Eleitoral apenas 15 entidades para o pleito de 2020. Descomplicou? Então curta e siga as nossas páginas na rede social. Um abraço a todos.